1 João capítulo 2, versículos do 1 ao 2. Diz assim a palavra de Deus: Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo o justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Olha de onde nós católicos tiramos as nossas orações, quando rezamos o terço da misericórdia. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. De onde é que sai? Sempre da palavra de Deus, amigo. Sempre da palavra de Deus. Do mesmo jeito que a gente sabe que tem muitos irmãos evangélicos que repetem o dia inteiro um versículo da palavra de Deus para guardar no coração, nós católicos repetimos esses mesmos versículos dentro da oração, para ficar gravado no coração, mas também já para ser rezado, não é? Então é tirado da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é infalível. E olha o que nos diz a palavra do Senhor nesta manhã, diz para mim, diz para você, para cada um de nós: Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. Quem é que diz isso? São João, que viveu com Jesus, que na Santa Ceia estava com a sua cabeça reclinada no peito de Jesus, amigo do Senhor. São João, que na hora da crucificação, quando todos os apóstolos fugiram, ele ficou ali, aos pés da cruz. Porque o amor, gente, é mais forte do que a morte. Quando a gente ama, a gente morre, mas não abandona a pessoa amada. Esse homem que Jesus amava, e diz a palavra de Deus que amava, porque a gente pode amar muitos, por exemplo, na família da gente, a gente ama todos, e às vezes com todo o amor que a gente tem, mas sempre tem um que salta diferente. Não é que o amor é maior, mas a afeição, a afinidade é outra. Mas Jesus tinha suas afinidades? Claro que ele tinha. Em todas as passagens que você vê ali, quando ele se destacava, quem que ele levava com ele? Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque ele quis, porque ele gostava. Tem gente que, em nome de uma igualdade, sabe, perversa, acha que tudo é igual, que todo mundo é igual, que todas as situações são iguais, que todo mundo tem direito a tudo em todas as circunstâncias. Não, direito é uma coisa que precisa ser conquistada também, sabia? Tem direitos que são inalienáveis. O da dignidade humana, não é? O direito ao respeito, o direito à vida, são valores absolutos. Mas você não tem direito a algo que você não conquistou. Você não tem direito de colher o que o outro plantou, né? Então, quando a pessoa acha que tudo você tem que passar a régua, ela deve ter um evangelho diferente do de Jesus. Porque o Senhor tinha, entre aqueles que eram chegados, alguns que eram mais achegados. E São João era um deles. E esse homem que ouviu da boca de Jesus o que passava pelo coração dele, olha o que ele diz para mim e o que ele diz para você nesta manhã: Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. Não é para você pecar. O evangelho foi escrito para que, sabendo a verdade, você não caia em erro, você não cometa erro, você não se desvie da vida, você não se desvie do caminho, da verdade e da vida que é Jesus. O que é o pecado? O pecado é o desvio do caminho, da verdade e da vida que é Jesus. Quando você se desvia da vida, você cai na morte. Quando você se desvia da verdade, mais do que cair na mentira, você cai nas garras do mentiroso, que é Satanás. Quando você se desvia do caminho, você perde o sentido de tudo, da sua existência. O caminho, a verdade e a vida é Jesus.
E São João diz: escrevo isto para que não vos desvieis da verdade, da vida, do caminho, para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, não é para a gente pecar, mas se a gente pecar, temos junto do Pai um defensor. Jesus Cristo nos defende. É claro que é preciso não querer continuar no erro, porque como é que você defende uma pessoa que está obstinada no erro? Fica difícil, né? Mas o que caiu, porque foi fraco. O que caiu, porque se distraiu. O que caiu, porque não achou que fosse importante alimentar a vida dentro de si. A sua relação com Deus, que poderia tê-lo salvado daquele erro, caiu por causa disso. Mas que não quer esse caminho para si, não quer permanecer no erro. Temos diante do Pai do céu um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele se oferece ao Pai, Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Se você pegar o Evangelho, você vai ver que nosso Senhor, o Evangelho e o Novo Testamento, viu, gente? Nosso Senhor não manda a gente atacar ninguém. Pode olhar, depois você procure. No Antigo Testamento tinha lá as ordens de ataque, mas eram sobretudo em vista da sua preservação e da defesa. Você pode olhar que onde estava ali, né, essas orientações para os conflitos, é porque aquele inimigo que estava vindo era forte demais. Se não tomassem providências, seriam aniquilados. Então havia uma orientação para a preservação da vida e para a defesa. Mas com Jesus, você não vê nosso Senhor atacando ninguém, e você não vê Jesus nos mandando atacar ninguém. Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Senhor da bondade. E a gente vai conhecendo a palavra de Deus, a gente vai aprendendo a discernir certas coisas, sabe? Às vezes a gente encontra pelo caminho alguns cristãos, não é que eles se sentem os cruzados, né? Se sentem os cruzados. O negócio deles é combater. Você vai olhar o discurso, não é um discurso que evangeliza. Não é um discurso que fala de Deus. Não é um discurso que leva a pessoa a uma experiência do amor de Deus. Não é um discurso que leva a pessoa a entender e querer se libertar do pecado, mas é um discurso de acusação pesado. O inferno está o tempo inteiro presente na boca da pessoa como uma ameaça para aqueles que estão ouvindo. Me perdoa, deixa eu te contar uma coisa. Se o amor a Deus não te levar para o céu, o medo do inferno é que não vai. Ninguém se converte por medo do inferno. Porque conversão é amor a Deus. E onde há medo, o amor não entra. O amor lança fora o medo, e o medo exclui o amor. Então não pense que uma pessoa entra no céu sem amar a Deus simplesmente porque ela teve medo do inferno. Vai viver aflita, angustiada, apavorada, e não vai conseguir evitar o pecado. E aí você vê aquele discurso pesado, não é? E a pessoa está sempre atacando, e é o libertador, e vai rezar contra o demônio. Tá bom. Só que quando isso é que você vê a diferença entre ministério de libertação e pessoas conflituosas. Quando essa pessoa não está lutando contra o demônio, ela está sempre lutando contra alguém. Está sempre perseguindo alguém, está sempre combatendo alguém. Não é ministério de libertação, é pessoa conflituosa. Que se ela não estiver em guerra contra alguma coisa ou alguém, ela não consegue estar bem.
Aí quando ela já atacou o demônio, o monte que ela podia, e o demônio não fez nem caso dela, porque ela não tem autoridade. Não adianta ficar lá gritando fórmulas, se ela não tem autoridade. O que acontece? O demônio ri dela. Aí ela não vê frutos do suposto ministério, ela vai atacar as pessoas. Aí começa o evangelho do combate, da agressão. Não, isso é coisa de gente imatura. Quando a pessoa é muito jovenzinha na caminhada, dá pra gente entender. Eu não condeno não, viu? Porque muitas vezes eu agi assim, mas eu tinha 15 anos, né? Quando você vê isso numa pessoa com 40, com 50, com 60, com 70 anos, isso é insustentável. Porque mesmo que a pessoa não tenha aquela maturidade na fé, já era para ter uma maturidade na vida. Não é essa a direção em que Jesus vai, gente. Eu vim chamar os pecadores, disse o Senhor. Eu vim buscar os que estão perdidos. Você lembra daquela passagem que Jesus conta a parábola das ovelhas? Que o pastor tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu. Uma. Ele deixou as 99 guardadas no aprisco e foi buscar aquela uma que se perdeu. Tem gente que acha que ele abandonou as 99. Não, elas estavam guardadas no aprisco. Mas ele deixou essas 99 lá sem a presença dele, porque ele foi buscar a ovelha que estava perdida. E normalmente a ovelha se perde, não é por culpa do pastor, é por culpa dela. Ovelha é um bichinho tapado, sabe? Se você tem uma pessoa que você acha que ela é meio burra, entende? Se você chamar de ovelha é pior. O burro é mais esperto do que a ovelha. A ovelha ela é distraída, a ovelha ela é meio cega, entende? A ovelha, se ela cair de costas, ela morre. Você sabia disso? Ela tem um estômago, conheço gente que é assim, tem um estômago maior do que ela, entende? Se cair de costas, não levanta. Então o pastor tem que ir lá, pegar e pôr em pé, porque ela não consegue levantar. Ela cai em todo quanto é tipo de buraco. E tem umas que são teimosas, que apesar da voz do pastor, que apesar do rebanho estar seguindo, distraída, curiosa, enxerida, ela sempre fica para trás. Então, nesses casos, para o bem desta ovelha, o que o pastor faz algumas vezes? Você já viu que o cajado do pastor, ele tem mais ou menos um aspecto de guarda-chuva. Ele tem uma voltinha no final. Para quê? Porque com aquela voltinha ele puxa a ovelha pelo pescoço, porque se ela está na beira do abismo, ele não vai ficar na beira do abismo com ela, porque desbarranca com os dois. Então ele pega o cajado e puxa ela de volta. Mas aquele cajado que também é para puxar, é para bater. E às vezes ele quebra a perna da ovelha, porque com a perna quebrada ela não vai longe. Com a perna quebrada ela precisa ser carregada. Então, ovelha de perna quebrada caminha sempre junto com o pastor. O dia que você disser assim, agora Deus quebrou as minhas pernas, então você já sabe por que foi. Ovelha cabeçuda, que cai de costa, não consegue se levantar, tem o estômago maior do que ela mesma, teimosa, curiosa, enxerida, sempre se enfiando em tudo enquanto é tipo de buraco, caindo no meio dos perigos, ficando para trás quando todo mundo vai embora. Tem que dar um jeito. O pastor quebra, porque doendo, ela caminha junto. Mas diz o evangelho que quando esse pastor foi atrás e descobriu a ovelha, ele não a maltratou, ele não a xingou, ele não a agrediu, ele não a obrigou a caminhar no passo dele todo aquele trajeto de volta do que ela se perdeu, mas ele a pôs nos ombros e levou-a consigo sem nenhuma recriminação. Quem sou eu para julgar e condenar o meu irmão, se Deus que pode não o faz? Não assuma disposição contra as outras pessoas.
Entregue a justiça nas mãos de Deus. Confie em Deus. Entenda uma coisa, seja numa família, seja numa comunidade, os que atuam pela divisão estão sob a influência de Satanás. Não estou dizendo que a pessoa está endemoniada. Estou dizendo que o demônio achou um jeito de falar ao ouvido e ao coração dela. Instigou a pessoa por meio dos seus projetos, dos seus planos mirabolosos, por meio da sua ganância, por meio do seu ressentimento. Aí você vê o desastre que é uma pessoa que não cura a sua história, que não cura o seu coração, que traz complexos de inferioridade, que traz comparação, que traz inveja dentro de si. Toda comunidade, principalmente comunidades grandes como é a nossa comunidade Canção Nova, tinha que ter, assim, continuamente um processo de cura dessas enfermidades espirituais. De preguiça, de inveja, de ira, de ciúme, sabe? Porque isso arrasta a pessoa ao pecado, e muitas vezes um pecado grave. E aqui eu não estou falando do pecado capital, estou falando das enfermidades espirituais, que normalmente estão ali, ó, juntinha com os pecados capitais. Por que eles são pecados capitais? Porque eles são pecados capital, vem de cabeça. Eles geram outros pecados. Quando você mata um pecado capital dentro de você, tem um monte que some sozinho, porque ele era o pai daqueles pecados. E a gente precisa curar essas enfermidades espirituais que nascem desses pecados capitais, ou até que geram esses pecados capitais, porque eles são terríveis, primeiro para a pessoa que o tem, e segundo para todo o ambiente à volta, não é? Então, quando eu não sou uma pessoa curada, eu vou fazendo o mal por onde eu passo, eu vou perseguindo os outros, eu vou quebrando o caniço rachado, eu vou extinguindo a mecha que fumega. Aqueles pelos quais Jesus deu o sangue para salvar, eu piso, eu corto o cordãozinho que está prendendo essa pessoa à salvação. Enquanto nosso Senhor diz para nós que a gente precisa levar a esperança, tem pessoas torcendo contra e levando outros ao desespero. Quem faz isso vai prestar uma conta muito grande a Deus, porque operou contra aqueles que o Senhor veio salvar. E o que a palavra de Deus diz? Que Deus vai usar para essas pessoas a régua que ela usou para medir os outros. Eu peço todos os dias a Deus para que não seja assim comigo, porque a minha régua é muito curta, e se Deus usar a minha régua para me medir, eu vou ficar de fora. Davi é um homem de Deus. Depois, se você quiser, leia os salmos de Davi. Uma pessoa que não teve uma experiência de Deus, um homem que não viveu uma santidade, não reza do jeito que Davi rezava, gente. Não vive o que Davi vivia. Mas Davi também, pensa num camarada que pisou no tomate. Foi o tal do Davi. O dia que você achar que você é um imprestável, que não tem salvação para você, vai ler a história de Davi, que é um querido de Deus, que é um escolhido de Deus, e você vai ver que a misericórdia de Deus se sobressaiu aos grandes pecados de Davi. Aquele Salmo 50 que a gente costuma rezar, Davi rezou por si, porque ele matou uma pessoa que não merecia. Ele foi um assassino de uma crueldade que você não tem ideia. Chegou um dia que Deus falou para ele: por causa dos seus pecados você atraiu um castigo sobre você, você pode escolher qual vai ser. E deu 3 opções para ele. 2 desses castigos vinham pela guerra, pela mão dos homens, e um vinha diretamente das mãos de Deus. Davi tinha que escolher. Sabe qual foi a escolha dele? Senhor, eu escolho este que vem pelas tuas mãos. Não me permita, Senhor, cair nas mãos dos homens, porque os homens são cruéis. O ser humano é cruel.
O ser humano é bom, é amoroso, afetuoso, tem muitos dons. E quando Deus habita essa pessoa é quase um anjo. Mas o ser humano também é cruel, é mentiroso, é invejoso. E quando ele está nas garras do mal, ele é quase um demônio. Você não concorda? Não é assim? Deus nos livre de cair nas mãos dos homens. Então eu quero cair nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus é misericórdia. Se Deus, que é justo, usa de misericórdia, quem é você e quem sou eu, em meio ao meu mar de pecados, para querer ser um justiceiro contra os outros? Faz isso com você não. Não se perca de Deus assim, não se afaste de Deus assim. Mas olha o que te diz o teu Senhor nesta palavra. Porque muitas vezes nós somos cruéis e duros com os outros e não queremos perdoar os outros, porque também nós não nos sentimos perdoados. Porque também nós não nos abrimos à misericórdia. Olha a palavra de Deus para nós. Eu vim chamar os pecadores. Será que eu e você não estamos aqui nesse sorrindo para a vida? Porque o Senhor quis nos chamar a nós, a começar deste pecador aqui, a mim e a você. Eu vim chamar os pecadores. Esse mesmo Deus que diz, eu vim chamar os pecadores, Ele diz, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Se você não é capaz de ser misericordioso, diz Deus, os seus sacrifícios não me interessam. O seu jejum para mim não vale, suas penitências, até as esmolas que você dá, igual aquele homem lá no templo, né? O fariseu e o publicano. Senhor, eu pago o dízimo, eu dou esmola, eu faço jejum. Jesus, sabe como é que termina Jesus dizendo? Não serviu de nada para ele, voltou para casa com todos os seus pecados. Mas o outro lá, que estava na lama e reconhecia, Jesus disse, aquele sim, voltou para casa perdoado e justificado. Porque se nós não somos capazes de ter misericórdia, o nosso sacrifício perde o valor diante de Deus. Então não devo fazer os meus sacrifícios? Deve, mas que primeiro seja precedido seus sacrifícios de um coração misericordioso. Arranque a vingança de dentro de você, arranque o ódio de dentro de você. E se você não dá conta de fazer, pede a Deus que Ele te ajuda. Porque esse tipo de oração Deus não recusa nunca. Aí os seus sacrifícios serão aceitos, aí as suas penitências terão valor. Deus nos ama, gente. Deus nos ama na profundidade do nosso ser, mas nos ama na profundidade infinita do ser dele. Deus nos ama com amor infinito, presente, assistente. E por que é que nós não sentimos esse amor dentro do nosso coração? Porque o nosso pecado nos impede de experimentar esse amor. E sobretudo o pecado que se orienta contra o outro. Porque atenta contra o amor e fecha o nosso coração ao amor. Se o nosso coração está fechado ao amor, como é que vai entrar nele o amor de Deus? Não é? E Jesus, vendo que nós estávamos impedidos por causa dos nossos pecados, vendo que nós não tínhamos força para nos libertar, Ele afirma, eu vim buscar os pecadores. Você não tem força de sair do pecado? Você não tem força de sair do seu vício. Qual que é o seu vício? É a mentira? É a fofoca? Você fala demais? Ontem foi maravilhoso, tem mais de 1000 comentários lá. Eu postei lá no Instagram sobre o falar demais. 1 minutinho. Mas deu tanta repercussão. Porque quanta gente sofre porque fala demais e sofre porque contou coisas a quem fala demais, não é? Somos nós. E Jesus diz, eu vim buscar os pecadores.
Você não tem força para sair do seu vício de fofoca, de mentira. Qual é o seu vício? É o álcool? E você não dá conta de deixar? Márcio, eu não controlo os meus pensamentos, eu não controlo os meus sentimentos. Eu sei que eu deveria ser uma pessoa casta, mas a minha mente é uma louca, ela não me obedece. Eu estou toda hora pensando pensamentos sensuais, eróticos, cobiçando as pessoas, e eu sei que isso não agrada a Deus, e por isso eu estou afastado de Deus, porque eu não sei como me achegar a Deus, emporcalhado desta forma. Você não tem forças para deixar esse pecado? Você não tem forças para deixar um rancor contra alguém que tanto te feriu e continua te ferindo, e apesar da pessoa te dizer que te ama, aí eu te amo, mas faz todo o contrário para negar o que ela diz. Te ama, mas te prejudica, te ama, mas mente contra você, te ama, mas tenta te manipular, e fica essa mágoa dentro de você, esse rancor dentro de você, e você diz: eu não dou conta de me libertar. Eu tenho uma ótima notícia para você. Se você não tem forças para ir a Jesus, Ele veio te buscar, ovelhinha perdida. E aqui a ovelha não tem idade, não tem sexo, não tem cor. Ele veio para buscar os perdidos. E quantas vezes eu, Márcio, sou este perdido do qual Jesus me resgata de novo, e de novo, e de novo. Se é assim, mas qual é o seu mérito? O mérito que eu temo, inclusive, perder, é o de não desistir de mim, apesar das minhas fraquezas. Eu continuo acreditando e continuo insistindo, porque eu acredito mais em Deus do que em mim. Não acredito na minha bondade. Sei que tem bondade em mim, sei que tem generosidade, mas a minha crença não está nela, porque ela é como a fumaça. Ela se dissipa. Então, onde é que está a sua confiança? Está naquele que me ama, aquele que deu a sua vida por mim, aquele que me salvou e continua trabalhando na minha salvação. Se chama Jesus Cristo. Eu confio nele. Então, quando eu olho para mim e olhando para mim eu desanimo, eu olho para ele e olhando para ele eu me reanimo. E sabendo o que ele fez por mim, eu me valorizo. Porque se eu valho o sangue de Cristo, eu valho muito. Eu sou muito valioso. Então, se o ser humano era incapaz de chegar até Deus, Deus veio ao encontro dele. Se nós não tínhamos as forças necessárias para nos levantar e ir ao encontro de Deus, Deus desceu até nós. Jesus baixou ao nosso nível para nos elevar ao nível dele. Isso é misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é um coração que desce ao encontro das nossas misérias para delas nos levantar. Sabe como é que Deus nos levanta das nossas misérias? Não é igual aquela esposa enfastiada do marido bêbado, que chega no meio da rua e chuta a costela dele dizendo: levanta, safado, levanta que eu já estou cansada de te buscar no meio da rua, e pega o cara pelo cabelo e vai dando na orelha dele até chegar em casa. Não é assim que Deus nos levanta, não, gente. Sabe o que é misericórdia? Sabe como é que Deus levanta um cachaceiro? Ele se abaixa ao nível dele, todo sujo, urinado, defecado, vomitado, e o coloca nos ombros e o carrega com carinho, perguntando a ele pelo meio do caminho: está tudo bem com você? Você quer ir para o hospital? Você está se sentindo bem? Você está me ouvindo? Você está consciente? Mas eu já fiz isso. Pois é. E aí vem o Senhor Jesus e diz: faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque todas as vezes que você faz isso, a misericórdia de Deus se manifesta por meio de você. E um dia, pela sua perseverança, nunca mais você vai precisar levantar essa pessoa da miséria. Porque um dia ela vai se levantar e não vai voltar para a miséria. Porque você foi capaz de, em muitos momentos, contrariando a si mesma, ir lá e passar por essa humilhação. Mas se você não sabe como é vergonhoso você carregar uma pessoa bêbada pelo meio da rua, todo mundo olhando. Eu sei. Eu já fiz. Mas ninguém tem nada a ver com a sua vida. Ninguém tem nada a ver com as suas decisões de amor.
Ninguém tem nada que contrariar o bem que você faz. Quem te julga, com certeza está desocupado do bem que deveria estar fazendo. E eu aprendi a não me guiar pela cabeça de gente desocupada. Não, aprendi, gente. Uma pessoa desocupada, a gente entende porque os antigos falam: mente vazia é oficina do diabo. Sabe? Quem não ajuda está sempre atrapalhando. Jesus fala isso. Quem comigo não ajunta, espalha. Não, a gente tem que unir forças na direção da salvação das pessoas. Falta pouco tempo para você aqui nessa terra. Está acabando sua hora. Entende? Eu estou com 51 anos. Eu já cruzei a metade, pelo menos. Eu olho para trás e vejo, metade da minha vida já foi. No máximo eu tenho o mesmo tanto, que é pouco. Pouco tempo nos resta, o sofrimento está grande. Uma ótima notícia para você: está faltando pouco para acabar. Está faltando pouquinho. Então, acelera o passo, porque esse bem vai nos acompanhar para a eternidade. E a gente não está sozinho. O misericordioso Salvador está conosco. Se Jesus desceu às profundezas do meu pecado, se Ele desceu ao mais baixo do meu inferno, se Jesus veio ao inferno que eu estava vivendo para dele me tirar e me tirou, por que eu não posso ajudar o meu irmão? O mínimo que eu preciso fazer é não levar a pessoa ao desespero. Então, muitas vezes, diante de ofensas, de acusações, de incompreensões, de injustiça, eu decido me calar. Porque lá na frente eu não quero ter nada a ver com o desespero daquela pessoa, com a perdição daquela pessoa. Você já imaginou você bater de frente com uma pessoa, torturar com palavras esta pessoa e depois você descobrir que ela se matou? E você descobrir que palavras matam? E você carregar até o último dia da sua vida a dúvida: se você tivesse ficado calado, se essa pessoa ainda estaria viva? Eu não desejo esse tormento para ninguém nesse mundo. Então, por isso, a gente precisa ter um coração misericordioso. Porque onde não há um coração misericordioso, há um coração hostil, vingativo, agressivo, malicioso. Não é o coração de Jesus. O coração de Jesus não é assim. Porque quando não havia qualquer esperança para o problema mais grave do ser humano, o meu e o seu. Você acha que seus problemas são graves? O que era grave, Jesus resolveu. Quando não havia solução para aquele problema gravíssimo, brilhou uma luz no meio das trevas. Deus cumpriu a sua promessa de salvação. Enviou o seu Filho para nos salvar. De toda essa lambança que muitas vezes a gente é incluído nela, ou que a gente faz, Deus tem salvação para nós, em meio a tudo isso. Então há, portanto, sim, uma solução para esse mundo. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, olha: Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados. E não só para nós que vivemos dentro da igreja não, viu? Esse aqui é para aqueles que gostam de dizer que uns são filhos de Deus e outros são filhos do diabo, não é? Quem não está na nossa congregação é do capeta, é do diabo, é um perdido. Vai com calma, amigo. Vai com calma. Porque você pode estar dentro da igreja e ser do capeta também. Você pode estar dentro da igreja e fazer a obra do diabo. E pode ser que alguém esteja no mundo porque está perdido. Mas no seu coração existe a bondade e a presença de Deus. E no mundo, por força de Deus e do Espírito Santo, essa pessoa que ainda não encontrou Jesus pode fazer a obra de Deus, hein? Você é juiz das almas? Eu não sou. Então não sou eu quem vou julgar o meu irmão, não. E olha o que diz aqui a palavra: Jesus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados e pelos do mundo inteiro. O sangue de Jesus foi derramado para a salvação do mundo. Esse mundo é de Deus, não é de Satanás. E nós vamos ter uma grande surpresa quando chegar o fim dos tempos e nós virmos também ali que não foi em vão que Jesus derramou seu sangue na cruz.
Há pessoas que se perdem, infelizmente sim. Mas eu confio muito mais na misericórdia de Deus do que no poder persuasivo do demônio. Eu acredito na salvação, eu acredito na minha salvação, eu acredito na sua salvação, eu acredito que esses males vão passar e por isso vale a pena a gente se libertar, vale a pena a gente se livrar daquilo que está nos corrompendo, vale a pena a gente com Deus atravessar esse vale de lágrimas, esse mar de sofrimento. Por quê? Porque há uma solução para esse mundo e para cada um de nós. Chama-se Jesus. O nome dele significa Deus salva. Ele não só traz a salvação de Deus, ele mesmo é a salvação de Deus. Ele é o médico e o remédio ao mesmo tempo. É Deus conosco que veio para os doentes, não veio para os sadios. Márcio, eu vivo com uma pessoa doente, Jesus veio para ela. Essa pessoa está me adoecendo, Márcio, Jesus veio para você. Ele veio para os doentes, não veio para quem se acha curado, sarado, salvo. Quem se sente assim não precisa de Deus, não precisa de ajuda, não precisa de socorro. Ele veio para os pecadores, não veio para os santos. Quem já é justo, quem já é santo, é igual o fariseu, sai da presença de Deus sem ser justificado, volta para casa com os mesmos pecados que levou. É o evangelho da contradição, é contraditório, é contrário a esse mundo. Aceite o amor de Deus na sua vida, sabe? Aceite que você é amado. Aceite que você é querido. Nossa, mas tanta dor, tanto sofrimento. É a vida, irmão. É a vida é assim. Só tem um jeito de você não sofrer, é morrer. Aceite Jesus ao seu lado, no meio das dores e do sofrimento. Ele não disse para você que ele ia te tirar a sua dor e o seu sofrimento. Ele disse para você que ia estar ao seu lado e ajudar você a carregar o seu fardo. Aceita a ajuda. Ele veio cuidar de nós. Ele veio cuidar de você. Aceita que você é amado, que você é querido, que você é precioso, que você tem mais força do que o vício que você está carregando. Que esse vício está muito mais aqui do que em qualquer outro lugar. E se você permitir que Deus te ilumine, você se libertará. Nenhum de nós está abandonado. E não existe mal, por mais antigo e maior que seja capaz de resistir ao poder que Deus tem em nosso favor. Esse pecado está entranhado na minha família há muitos séculos. Passa de geração em geração. É mesmo? Até você. Porque esse pecado que passou de geração em geração em você, topou com Jesus. E agora que é o fim dele. Que alegria você saber disso, hein? Que porque Deus entrou na sua vida, essa cadeia, essa prisão que atormentou seus pais, seus avós, seus bisavós, não será passada aos seus filhos. Porque quando chegou em você, você disse: em nome de Jesus, meu Salvador, já chega. Morre aqui esse mal. E sabe o que acontece? Ele morre. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Repita isso, mas repita de coração transbordante, com um sorriso nos lábios. Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Sabe, desde o exato momento em que os nossos primeiros pais pecaram, não é? Houve os primeiros seres humanos, gente. Porque tem gente que fica quebrando a cabeça. Mas como é que explica? Era Adão, era Eva, depois o mundo inteiro. A palavra de Deus vem para nos dizer que houve os primeiros seres humanos, os primeiros pais. Quando o ser humano foi modelado, quando ele recebeu alma espiritual. Diz a palavra de Deus que por algum mistério o ser humano cedeu ao pecado e o pecado entrou no coração do ser humano. E a partir de então essa fraqueza se espalhou para todos nós. E sabe o que diz também a palavra de Deus? Que desde o primeiro momento em que os nossos pais pecaram, é que Deus prometeu nos acudir e salvar. Quando ele disse à serpente que o seduziu, quando ele disse ao diabo, a essa força espiritual invisível, porém real, o Senhor voltando-se contra ele disse: porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a dela, ela te esmagará a cabeça.
Existe a linhagem de Satanás? Existe. Tem pessoas que agem como filhos do mal? Existe. Mas o que diz a palavra de Deus? Existe também aqueles que são da descendência da mulher, os filhos de Maria, irmãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, que esmaga qualquer força diabólica que venha contra eles. Jesus, o descendente da mulher, esmaga a cabeça do inimigo. O demônio é derrubado e nada, absolutamente nada pode contra Jesus. Diga comigo, nada, absolutamente nada pode contra Jesus. Pode contra Jesus. Por que você vai querer ter outra coisa no lugar deste Deus na sua vida? Nosso Senhor é o único vencedor do maligno e do seu mundo tenebroso. Porque nos ama. Jesus fez com que a sua vitória fosse também a nossa vitória. Sabe quando o vencedor diz: vem comigo, vem desfrutar do prêmio, vem para o meu camarote, agora você está comigo, você está aqui comigo, coragem. Jesus vira para os seus e diz: ânimo, coragem, eu venci o mundo, tenha fé que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus eu quero te dizer: coragem, ânimo, tenha fé, porque tudo vai dar certo. Como é que diz ali o Padre Jonas? Me acostumei meu coração a confiar sempre em tudo até o fim. Se ainda não deu certo é porque não chegou o fim. Até o fim vai dar certo. Feche seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração um pouquinho, se você puder. É preciso aprender, meus irmãos. Jesus veio socorrer-nos em nossas enfermidades, na nossa falta de firmeza, nas nossas doenças. Ele não veio para nos condenar, não. Ele veio para nos dar perdão. Ele não quer que nós morramos. Ele quer que nós nos convertamos para termos a sua vida em nós. Você não precisa esperar o último dia para isso. Está na hora de você voltar para Deus, para você ter a vida de Deus em você, a força de Deus em você, a coragem de Deus em você, a sabedoria de Deus em você, a luz de Deus em você. Aqueles que desejam, digam: eu quero, Senhor. Jesus, eu quero. Jesus, eu preciso. Senhor, me ajuda para eu ter, mas ajuda também para eu dar isso aos meus irmãos. Contigo, Senhor, eu posso. Contigo eu vou conseguir.